as aulas, as formações, né, que a gente tem no EJA, não sei se vocês foram na última, mas a sexta-feira vai ser os horários justamente para a gente assistir juntos essas formações, e aí a gente... Então, vai ter aula. A aula basicamente são as formações. É que mandaram no chat, não vai ter aula. Vai ter aula, só que a aula são as formações. É porque eu não vi lá, né? Pois Por é. isso que eu tô te perguntando. Não, mas aí é isso. A parte boa é que normalmente as formações ficam gravadas e dá pra gente também assistir depois, né? Mas é isso, gente. A gente pode conversar sobre isso mais pra frente também, sobre essa mudança nos horários. Tem que assistir? Então, é interessante. É interessante que vocês assistam, mas eu acredito que a Renata vai conversar sobre isso com vocês depois. Porque são formações feitas pra vocês, né? São temas que são interessantes pra vocês, assim. Não só pra vocês, mas pra gente também como professor, e todo mundo participa junto. E depois a gente vai colocar algumas discussões também no Areja, né, lá no Google Sala de Aula, para a gente poder também trocar um pouco sobre o que a gente, né, aprendeu com essas formações. Eu garanto que vai ser bem, bem legal, assim. Então eu incentivo muito a participar, muito mesmo. Mas bora lá? Eu hoje estava preparando um assunto que eu acho que vai ser bem legal da gente não só discutir, como da gente ver as imagens, da gente pensar. Antes de tudo, queria dizer que eu cheguei a comentar todos os trabalhos que estavam lá no Google Sala de Aula. Se eu não comentei o trabalho de alguém, pode me mandar mensagem. Cobra, Júlia, você não cobrou. Aliás, você não comentou meu trabalho. Pode comentar. Mas acredito que eu comentei de todo mundo. E se vocês também quiserem depois comentar, pode comentar por cima. Falar, eu acho que faltou isso, sabe? Tipo, pra gente também conversar sobre os trabalhos de cada um. É melhor vocês me mandarem no Google Sala de Aula do que no WhatsApp, porque às vezes no WhatsApp é tanta mensagem que eu me perco, assim, e demoro pra responder. No Google Sala de Aula é bem rapidinho. Mas aí eu trouxe algumas imagens de alguns trabalhos de alguns colegas, que eu acho que vai ser interessante da gente pensar sobre isso, da gente pensar sobre eles. E aí eu queria que vocês comentassem, assim, também o que vocês acharam do trabalho dos colegas. Claro que com respeito, né? Não precisa chegar, tipo, meu Deus, horroroso. Não precisa. Críticas construtivas, no máximo. Mas acho que esses momentos são sempre muito bons, porque em artes, né? Esse é o momento do ateliê, que é o momento em que todo mundo está junto, pensando sobre o trabalho, sobre o próprio trabalho, sobre o trabalho do outro. Aí você chega lá, perto da mesa do colega e fala, oh, nossa, gostei disso, acho que isso aqui pode melhorar, sabe? É sempre assim, é muito gostoso, é um dos momentos mais ricos da produção. E que no ensino remoto ficou um tanto complicado. Mas eu queria parabenizar todos pelos trabalhos, eu achei muito lindo. Não só lindo, mas eu achei forte, assim. Tem alguns trabalhos que eles causam incômodos, inclusive. E isso pode ser uma estratégia muito boa também, sabe? Tipo, a gente pode, às vezes, querer causar incômodo com as imagens. Isso é muito bom. Tem imagens que são acolhedoras, tem imagens que são muito fortes, que são muito expansivas. É, Acho que vale a pena depois vocês darem uma olhada nos trabalhos dos colegas, assim. Eu vou começar a apresentar, tá, gente? Se não aparecer pra alguém a imagem, vocês me avisam. Só um minutinho. Quando começar a aparecer pra vocês, vocês me avisam, tá? Começou Tá aparecendo já, pessoal. Aparecendo? Isso. Sucesso. Ah, Então, eu recebi vários trabalhos sobre várias coisas, de tudo um pouco. Gostei muito do trabalho da Graça, da Sheila, do Alisson, da Alessia, do William, do Vinícius, assim. Tinha alguns trabalhos que vocês, sem querer, vocês fizeram coisas parecidas, isso é muito interessante. E tem algumas imagens que, na verdade, elas são propostas que a gente também vai desenvolver mais pra frente, sabe? E daí eu trouxe esse trabalho da Graça,
que eu cheguei a comentar lá com ela também no Google Sala de Aula, que eu achei bem interessante. Porque qual era a proposta, né? Que a gente tivesse uma imagem ampla, com tudo, e outra com detalhe. Daí eu queria perguntar para vocês um detalhe que está dentro dessa primeira imagem muito ampla, né? Eu queria perguntar para vocês o que vocês acham. Graça não pode responder. O que vocês acham que vai ser o detalhe dessa foto? Que ela escolheu, assim, que vai ser o protagonista. Vocês sabem? Esse prédio azul aí, com essa azul. coisa preta aí. Quem falou? Paulo. Mais alguém tem um chute, um palpite? Que tá entre um prédio e o outro também, não? Aham. Tá, assim, tem um prédio de um lado e o outro... Aquelas fachadas, assim, coloridas, né, também, eu acho. Sim, as fachadas. Tu acha que isso seria o que iria chamar mais atenção para ela, que ela iria escolher? Sim. Quem falou? Miralva. Gente, sempre antes de vocês falarem, vocês podem falar o nome, que aí eu sei mais ou menos quem é, porque eu ainda tô me acostumando com as vozes, perdão. Quem mais quer dar um chute? Eu. Eu achei interessante essas pinturas aí. As pinturas? Quais pinturas? Essas cores aí, acho que é das paredes. Sim. Dos azulejos, né? Isso. Tá dando, tá de longe, mas tá dando para ver. Aí tá muito, muito forte, sabe? Na imagem das fotos. Tá destacando bem mesmo. Quem falou? Carmita. Mais alguém? Professora, eu, William. O Francisco quer falar? Pode falar, Francisco. Vai, Francisco. Professora, eu acho que o que chamou a atenção dela foi essa casinha que tem no meio com esse telhado. Vermelho? Tem um telhado no meio dos dois prédios, não tem? Isso. Eu acho que foi isso. Pela cor ser diferente das outras, tu disse? Justamente, e ficar entre os dois prédios. Sim, e também tá centralizado na foto. Isso. Quem mais? O William. Pode falar, professora? Sou eu, William. Deixa o William falar e depois a segunda pessoa. Tá. O interessante nessa foto, eu observei, assim, no meu caso, eu observei 3 pontos, né? Primeiro, entre o prédio, esse prédio da direita e a janela dela, aquele prédio do fundo, né? Que ele é branco, aquela fachada escura em cima, depois vem aquela mais colorida, né? Que vai descendo até lá no chão. E entre aquele prédio grande e esse outro prédio aqui, da direita ou da esquerda, no meizinho tem um prédio lá no fundo, branco, né? Com as janelas aparecendo. E o que mais chamou também atenção para mim foi o céu. Porque o céu tá lindo. É um azul mais escuro e lá no fundo um azul mais claro. Então deu assim, chamou muito atenção nessa centralidade. Essa foi a minha visão. Quem mais quer comentar? Eu, Eliana. Oi, Eliana, pode falar. Vai, Eliana. Professora, o que mais me chamou a atenção foi essa fachadinha verde. Porque parece que é tudo... Isso. E é de baixo também. Que parece que é uma... Tudo feito de pastilha. Mas eu acho que isso aí não é pastilha. Só que, assim, como tá dando, a foto tá meio de longe, parece que é pastilha, mas eu não tenho certeza. Sim. Essa daqui, ó. Essa daqui é pastilha. Essa daqui eu desconfio que também seja. Pastilha, Mas de longe parece tudo um bloco de cor mesmo. Sim. Você não percebe muita textura. Então, assim, isso me chamou a atenção porque hoje em dia a gente quase não se vê mais. Né? É difícil a gente ver algum prédio assim, feito assim. Então, assim, foi meu ponto de vista. Quem mais quer comentar? Eu, Júlia, Rosângela. Rosângela. O
que tu acha que foi o ponto que ela escolheu protagonista para a foto? O que mais me chamou a atenção nessa foto aí, em tudo, foi esses 2 tons de azul que está no céu. A mesma coisa que o William também, né? É o que mais me chamou a atenção. As estruturas todas em si, eu estou tentando achar aqui, não consegui não, mas esses 2 tons de azul no céu tá maravilhoso. Bora lá, gente, então, para a segunda foto? Eu achei isso muito interessante, porque quando a gente pensa numa imagem, né, quando a gente tenta projetar ela, né, a gente vê, tipo assim, a imagem um todo, né, o nosso olho ele tem uma visão periférica muito grande, e é difícil sempre da gente selecionar aquilo que chama atenção pra gente, né, apesar de que a gente sempre tá fazendo isso o tempo todo. Só que na fotografia é um momento em que a gente tem que parar e refletir isso. E é muito rápido. E esse foi a ideia do exercício, assim, para todo mundo. E que todos fizeram muito bem. Nesse caso, a Graça, ela escolheu um pouco dessa região aqui. E o que chama mais atenção nessa foto, justamente pela centralidade, é a caixa d'água. Que é um detalhe que nessa foto ela não aparece, que ela não existe, né? Nossa, fica imperceptível. Exato, você tem tipo 2 prédios que são super chamativos, com uma cor linda que também combinam muito com o fundo do céu, né? Tem esse telhado também vermelho que ele chama atenção, mas a caixa d'água ela desaparece. E aí na segunda foto ela traz isso pra gente, assim. E é muito interessante, porque é um detalhe que a gente fica, nossa, não vi isso. A gente fica meio surpresa. Eu não enxerguei caixa d'água nenhuma. Pois é. Aqui, ó. Quer ver? Deixa eu aproximar pra vocês. Ela tava aqui o tempo todo. E a gente não tava vendo. Vocês estão vendo como é interessante isso? De vocês pensarem em detalhes das fotos? Porque às vezes tem coisas que a gente não enxerga. Que se a gente parar pra prestar atenção, elas vão lá e surpreendem a gente. E dão quase um tapa na cara da gente. Tipo assim, nossa, não acredito que você não tava me vendo. Nossa, professora, eu puxei no zoom e não vi essa caixa d'água. Pois é. Não, e é muito interessante. Eu comentei ainda com a Graça que tem um casal chamado Hila e Bernd Becher. Eles são russos, se não me engano. E o trabalho deles era basicamente sair fotografando caixas d'água sistematicamente, obsessivamente. Professora, oi. Eu olhei um pouquinho o trabalho deles. O que é que tu achou? E me impressionou as fotos das caixas d'água. Exatamente, porque muito bacana. É um detalhe que a caixa d'água, tipo, é um objeto, tipo assim, que a gente olha, a gente fica tipo, nossa, isso não vale nada, né? E o que eles fazem é justamente fazer o que a Graça fez, que é dar uma personalidade para esse objeto que pra gente enfim, não vale nada, né? É um objeto muito simples pra gente tirar uma foto. E eles tiram fotos de caixas d'água. E é muito interessante, porque aí você percebe vários formatos, tipos diferentes, cores, materiais diferentes, coisas que a gente não perceberia se a gente não parasse para ter essa atenção aos detalhes, como, por exemplo, a Graça teve nessa foto. Eu queria passar para outro trabalho também, que é o trabalho da Sheila. Podemos? Ou vocês querem comentar mais alguma coisa sobre esse? Pra mim, pode ficar à vontade. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse da Graça? Ok. A Graça tirou, foi com celular mesmo, Graça? Ou com... Eu posso contar a história da foto? Conte, eu tô achando que essa foto você tirou com máquina profissional. Eu também tá parecendo, mas não foi não, foi com este celular aqui, ó. Nossa. Sabe o que é? Essa foto é desse ambiente que eu faço as aulas. Aqui eu fiz um ateliê de costura, onde que eu tenho meu piano, computador, etc. e tal. Então eu fico aqui, ninguém me incomoda. E eu estava muito preocupada com a foto. Eu falei assim, meu Deus, onde eu vou para fazer esse exercício de foto? Quebrando a cabeça.
quebrando. Só que eu estava cortando umas peças, eu levantei a cabeça e meu olho bateu aí nesse espaço aí, que é exatamente aqui da direção do seu janela. Pode ver que a foto está um pouquinho assim enviesadinha. Sim, porque eu teria que ir para o outro quarto para ela ficar reta. Aí, quando eu bati o olho assim, eu falei assim, olha, isso aqui vai dar uma ótima foto. E na hora que eu vi a caixa d'água, eu falei assim, essa vai ser minha princesa do foco. Excelente. Você editou a foto, né, Graça? Foi muito boa, viu? Parabéns, Graça. Deixa eu mostrar uma coisa para você, professor, que você disse que está conhecendo os alunos, né? Aham. Deu para ver? Sim, sim. Olha o meu caderninho de tudo artes. Organizado, olha só. Ainda imprimiu a foto. Eu ainda imprimi e guardei. Mas eu simplesmente tirei a foto, né? Ela ainda está aqui no meu celular. E eu fui lá no trabalho, cliquei lá, né? Aí volta, copia e cola. Só isso que eu fiz. Aí você editou a foto, né? Não. Do jeito que eu tirei, foi. Pois é, ainda tem isso mais pra frente, né? Que é da edição Professora, de fotos. Oi. Você viu a imagem da lua que eu tirei da minha janela? Você não viu. Eu mandei no meu particular. No WhatsApp. Seu particular. Não, esses eu vou ter que comentar depois, gente. Nossa, ela ficou lindíssima, mas como eu não foquei a lua, senão eu tinha mandado ela. Não, eu recebi também fotos do Paulo também, tenho que comentar, mas no WhatsApp é sempre muito complicado pra mim. Mas bora lá, gente. Eu vou comentar a da Sheila rapidinho, pra dar tempo da gente poder entrar no tema da próxima aula, tá? E eu juro que eu respondo as fotos do WhatsApp. Esse trabalho é da Sheila, são as fotos da Sheila. E tem algumas coisas que me chamaram muita atenção, nesse daqui em específico, que é como se ela tivesse adiantado algumas coisas que a gente ia discutir nessa aula de hoje, sem querer. Mas que é muito interessante, porque quando eu comentei, inclusive no Google Sala de Aula, sobre o trabalho da Sheila, eu falei, eu achei muito interessante que foi um dos poucos trabalhos que escolheu o corpo humano como objeto, né? Como tema da fotografia. E eu perguntei para ela se a mulher na foto era ela mesma, e ela respondeu que sim. Então, uma coisa que é interessante sobre essa fotografia é que, no caso, o artista aqui, ele é o fotografado, ele é o objeto da fotografia, mas ele não é o fotógrafo, então não é um autorretrato. Ele está sendo visto pelo olho de outra pessoa. Vocês entenderam isso? É como se eu quisesse uma foto minha, mas eu não quisesse uma selfie. Eu quero que outra pessoa produza uma foto, uma imagem minha. Sei lá, é como chegar para um amigo e falar, por favor, me desenhe, eu quero saber como é que você vai me desenhar. E aí, quando a gente vê o desenho de outra pessoa, nosso, a gente fica tipo, nossa, é difícil da gente se reconhecer, né? Porque a gente está sendo reconhecido no olhar do outro. E daí, por exemplo, pode acontecer da pessoa focar no nariz, e aí vai fazer um nariz enorme, ou uns olhos enormes, porque cada um vê o outro de uma forma diferente. Nesse trabalho da Sheila, então a gente tem uma pessoa aparentemente escrevendo, e o que acontece na segunda foto é um foco na mão. E não só na mão, no ato de escrever. Vocês percebem? Sim. Porque a mão não... Tem algumas coisas na fotografia que é, por exemplo, quando você centraliza uma coisa. Quando você normalmente quer que o foco seja determinado elemento, você coloca ele no meio, que é onde o olho da pessoa vai automaticamente. Que é quando você faz um X aqui e vai aqui para o meio. Nesse caso, então, a gente tem a primeira foto, que é de corpo, é o busto, né, da pessoa escrevendo. E o nosso foco está em tudo, está na pessoa escrevendo. No segundo, é no ato de escrever.
e teve uma coisa que eu comentei no trabalho dela que foi interessante mesmo, é que então a fotografia ela não fala sobre alguma coisa que está estática, como é o caso do trabalho da Graça. Não tem movimento aqui. Vocês sentem alguma coisa se movimentando aqui? Não. Eu poderia sentir talvez esse toldo aqui no máximo, né? Do vento batendo nele. Mas de resto tudo tá parado. Tipo, os prédios eles não vão se mover, o telhado não vai se mover, a janela não vai se mover. Aqui tem uma coisa que a gente tá sentindo que tá se movendo, né? Uhum. Que é a mão, que Sim. é o ato de escrever, assim. Por mais que seja um movimento lento, não deixa de ser um movimento. Deixa eu só ver aqui se é que tem alguém querendo entrar. Pronto, foi. Mas enfim, o que vocês acharam dessas duas fotos da Sheila? Eu achei maravilhoso. Quem mais quer comentar? Eu também achei também. Foram as duas. Quem tava falando? William. Eu achei interessante a foto, que, assim, foi duas coisas que eu reparei aí na foto, né? Uhum. Que foi o brinco dela, né? O brinco. Uhum. Mas a primeira coisa. Mas a primeira coisa, quando eu vi, foi a caneta. A caneta, e assim, ela escrevendo com a mão esquerda, né? E aquela linhagem ali também. Isso foi o que eu reparei, né? Minha visão foi essa. Isso. E o modo dela colocar o caderno também é completamente diferente. Exatamente. Isso mesmo. Desculpa, Paulo. O caderno dela colocou completamente diferente. A pessoa canhota é completamente diferente. Uma coisa que eu queria comentar a partir da fala do Paulo é que uma coisa que aconteceu comigo, que eu não sei se aconteceu com vocês, porque na verdade talvez vocês teriam de ter um tempo maior para vocês observarem essa imagem, é que quando eu vi, a primeira coisa que me deu vontade de fazer é ler o que está sendo escrito. É como se a foto Também. fosse um convite para você tentar ler, você fica curioso, tipo, o que essa mão tá escrevendo, gente? Porque tá focando no ato de escrever o que é tão importante que ela tá dizendo. E era ela fazendo uma atividade de geografia do Proenja. Isso é muito interessante, sabe? Porque então ela brinca com as expectativas. É como se ela ela criasse uma necessidade que você não tinha até aquele momento. Que é a necessidade de ler esse texto. Cria uma curiosidade. Pessoal, boa noite para vocês. Oi, Renata. Boa noite. Boa noite. Eu estou entre momentos, né? Boa noite. Boa noite. Eu, além da curiosidade do que estava sendo escrito, Júlia, eu ainda observei a seriedade e a concentração que ela transmite nessa imagem, né? E aí aguça mais ainda a curiosidade da gente, sabe, mas o que é tão importante que ela está escrevendo ali assim, né? Muito bacana as fotos, eu tenho acompanhado aqui. Passei para poder falar um oi com vocês sabem que eu gosto, né? Lá no CP eu ia tomar um cafezinho nas salas, mas não tem jeito ainda. Então, passei só para falar um oi com vocês, dizer a vocês que estamos aí caminhando firmes, né, nesse ensino remoto, que eu estou acompanhando aí a produção de vocês, o desempenho de vocês, e que a gente está sempre conversando aí para tentar melhorar ainda mais o ensino remoto, que a gente sabe que é difícil, que deixa lacunas, mas que a gente também é nossa forma de resistência, né? A gente não vai deixar a peteca cair de jeito nenhum. E dizer a vocês o tanto que a gente fica orgulhoso aí, sexta-feira, 20 pessoas aí estudando, numa aula bacana dessa da Júlia. É isso aí. Eu estou aqui atenta, acompanhando, e a gente está tentando sempre fazer o melhor para que vocês acompanhem aí da melhor forma possível e aprendam mais e mais e mais, e a gente também aprendendo muito junto com vocês. Então, desejar a vocês uma ótima semana, aproveitem aí o sábado e domingo para descansar, né? Segunda-feira a gente retoma aí estudando muito. Eu disse que eu e Júlia vamos trazer uma surpresa para vocês, né?
Nós estamos aqui planejando um negócio bacana. Eu gosto de uma viagem, eu gosto de uma coisa assim, mas nessa pandemia não está sendo possível. Mas vem coisa boa por aí, podem ter certeza. Então, aqui, tá tudo bem com vocês? Alguns aí me mandaram mensagem, eu respondi. No mais, tá tudo tranquilo? Caminhando aí? Graças a Deus, Renata. Graças Tô a tranquilo, Deus, graças Renata. Tudo bem. Então tá bom. Se vocês precisarem falar comigo, podem me mandando mensagem, que assim que eu tiver condições de retornar, eu retorno para vocês. E a gente vai aí, não deixem acumular nenhuma dúvida, nenhum problema, para que a gente caminhe da melhor forma possível, embora a gente esteja em meio a esse caos, né? Então, beleza, não vou interromper mais a aula da Júlia, não, porque eu tô vendo que a coisa está muito boa. E aqui, vocês estão ótimos fotógrafos, viu, gente? Eu tô com orgulho danado de vocês, porque aqui, deixa eu contar para vocês, é o meu hobby favorito. Eu tenho uma maquininha profissional aqui que eu comprei, tipo assim, dividi em 20 vezes, porque elas normalmente não custam barato, mas porque eu adoro. E aí eu tiro foto, eu tenho luz aqui em casa, tripé, tudo que vocês imaginarem assim, eu tenho aqui, porque eu gosto. Tem até um estúdiozinho aqui em casa, que eu brinco de tirar foto dos meus filhos lá de vez em quando. Então, eu tô achando o máximo as fotos de vocês, o máximo. Tá muito bacana mesmo, viu? Parabéns para vocês. Um olhar muito atento, muito sensível, né, Júlia? Muito aguçado aí de vocês. As fotos têm me causado, assim, muita curiosidade. Depois a gente vai ver todas juntas aí. Então, aí, olha, bom final de semana para vocês. Segunda-feira a gente retoma aí, firme, hein, pessoal? Se Deus quiser. Então, tá certo. Obrigada, Júlia. Desculpa te interromper, viu? Isso, eu que agradeço. Não vou Não posso sempre, deixar de mas- vir. Pelo menos uma vez por semana eu tenho que passar numa aula. Pois é, gente. Não, o Boa noite, convite Renata. sempre está feito. Então, tá Gente. certo. Bom ver vocês todos. Continuem Boa aí. noite. Até mais. Vou voltar aqui a apresentar, gente. Se não der certo, vocês me avisam. É uma pena que a Sheila não tá aqui para poder comentar também sobre o trabalho dela. Mas depois eu vou mandar no grupo da turma, inclusive. Ela tava aí, ela saiu. Pois é. Mas, enfim, acho que... uma das coisas, então, que eu queria puxar nesse trabalho, antes da gente finalizar esses dois trabalhos que eu trouxe sobre a atividade anterior, é que ele mostra uma pessoa. Ao contrário do trabalho da Graça, por exemplo, que mostrava uma paisagem e, por fim, um objeto, no trabalho da Sheila, o que está mais em destaque, o que é o protagonista, vamos dizer assim, da foto é o corpo, a pessoa, não é? E isso na fotografia a fotografia tem os seus vários, vamos dizer assim, várias categorias. Eu não gosto de usar o nome categoria porque parece que é tudo fechado e não dá para você extrapolar nenhum nem outro. Dá para você extrapolar sim. Inclusive vou mostrar alguns fotógrafos que eles meio que brincam com isso. Mas que ela tem alguns gêneros clássicos, vamos dizer assim, que é a paisagem, natureza morta e o retrato. A paisagem é o que normalmente mais aparece, né? E que de fato foi o que mais apareceu nos trabalhos da semana anterior, né? Que foram paisagens, que foram lugares, que foram casas. Mas o retrato também, ele tem uma coisa que é muito interessante, que é da imagem do ser humano, assim, da gente se ver nele. Eu vou parar de falar, que na verdade eu quero que vocês falem sobre o retrato, né? Eu vou fechar aqui o trabalho da Sheila e da Graça. Vocês conseguem ver? Tá tudo certinho? Se vocês não conseguirem ver o slide, vocês me avisam. Tranquilo. Então, bora lá, gente. Tranquilo, pessoal. Então, na verdade, essa aula hoje a gente vai falar sobre retrato, olha só. E a gente vai falar sobre o retrato do mesmo jeito que aconteceu no trabalho da Sheila,
que não é o autorretrato, é o retrato do outro. Que isso tem uma particularidade, inclusive, bem interessante, assim. Mas bora lá. Eu vou começar com essa frase, que quando eu li ela, eu achei que resumiu muito bem o que é o retrato, de fato, né? Que diz que um bom retrato é uma biografia pintada. Aqui, quando eles estão falando sobre um bom retrato, é no sentido do retrato dentro da pintura. Por isso que ele fala que é uma biografia pintada. Mas eu poderia muito bem mudar isso aqui para um bom retrato é uma biografia fotografada. Por que vocês acham que a Anatole France falou isso? Vocês têm alguma ideia? Algum chute? Como assim? Você quer saber por que é uma biografia pintada? Aham. Por que um bom retrato é uma biografia pintada? É porque, na verdade, através do retrato, dá para ver a pessoa como ela é. Uhum. A foto da Sheila, a gente percebe exatamente como ela é ali. O que ela quis passar. A personalidade, igual a Renata falou, a seriedade, a forma que ela quis mostrar, aquela apresentação do escrever, do ato de escrever. Uhum. Eu acho que dá para ver assim, uma história da vida daquela pessoa através de um retrato. Quem mais quer comentar sobre isso? Eu, Rosângela. Oi, Rosângela. Eu vejo um retrato como uma biografia, como eu tenho um retrato aqui do meu pai e da minha mãe, são retratos diferentes, Sim. No dia que eles tiraram o diploma, sabe? Uhum. Então, aí esse retrato mostra a época que eles tiraram o retrato deles, né, como que era o grupo, como que era o uniforme. Então, conta uma história essa foto deles, sabe? Então, é uma biografia do meu pai e da minha mãe, quando eles tinham 11 anos, porque eles vão fazer 90 agora esse ano, né? Então, era outro momento, então. Era um outro momento, era completamente diferente, né? Os uniformes, até mesmo a postura da foto é diferente das de hoje. Uhum. Quem mais tem alguma coisa para comentar sobre? Eu vou colocar algumas coisas para vocês agora, também para a gente poder pensar um pouco para além disso. Eu acho que a Rosângela, a Graça colocaram muito bem sobre o retrato ele contar uma história, né? Sobre a gente poder contar uma história através da imagem. Isso é talvez o princípio das artes visuais, né? Uma coisa que eu queria colocar para vocês agora, que eu acho que, na verdade, a gente falou um pouco sobre isso, bem rapidinho, na primeira aula, é que toda história ela é contada por uma pessoa, certo? Porque a história ela não existe assim, né, no vácuo. A história é contada por uma pessoa para outra pessoa. E justamente por isso ela tem um objetivo, porque não tem como a gente ser imparcial, a gente não consegue ser imparcial. A gente sempre conta através do nosso ponto de vista, da nossa experiência, daquilo que a gente acredita, das nossas ideologias, enfim, sempre. Então, uma história nunca é imparcial. E uma coisa que acontece muito no retrato, e nas artes no geral, a história da arte ela é muito marcada por isso, é que justamente por ser história da arte, ela sempre é uma história contada por alguém sobre outra pessoa. Pode ser uma história também contada por alguém sobre si mesmo, mas normalmente é uma história contada de alguém para outra pessoa, sobre outra pessoa, né? E aí, quando a gente fala sobre biografia, é quando a gente conta a história de outra pessoa também. Vocês entendem? Então, tipo, é como se, na verdade, quando a gente tirasse um retrato, a gente não tá falando a verdade, necessariamente. A gente tá falando a nossa verdade. A gente tá projetando uma imagem, uma história para aquela pessoa que a gente tá tirando foto. No caso da fotografia, né? Se for da pintura, a gente tá criando uma história, ou então contando a nossa narrativa, a nossa opinião sobre aquela história. Isso é muito forte para a gente pensar, porque quando a gente vê as imagens antigas
inclusive vou avançar aqui um pouquinho, as imagens antigas de trabalhadores, às vezes nem aparece trabalhadores nos livros da história de arte, né? É sempre tipo, não sempre, né? Mas normalmente quando a gente vê os livros de história da arte, são as pessoas nos campos, são as pessoas nos parques, são as pessoas passeando, sabe? E isso é uma... Nas indústrias, né? A gente vê Pode ser muita também. foto de indústria. Sim, e eu falo da história da arte naquela história, tipo, na mais clássica, né? A impressionista, a renascentista, né? Que são pessoas sempre muito bem vestidas, sempre magras, esbeltas, brancas, etc. Sempre estão no momento de lazer. Isso muda um pouquinho mais pra frente, quando começam então a aparecer outros sujeitos que estão sendo retratados. Outras histórias, outras narrativas, que já não aceitam ser narrados por outras pessoas, eles querem se narrar também, querem narrar a própria história. Isso é muito forte, assim. E aí eu trouxe algumas imagens de retratos de fotógrafos mineiros. Então, na aula passada eu trouxe imagens de artistas que não eram mineiros, mas dessa vez eu me redimi e trouxe mineiros novamente. Então aqui temos uma foto do Assis Horta. Ele tirou essa série entre 1940 e 1970. Eu não achei a data específica que ele tirou essa. Mas o que vocês estão vendo nessa foto aqui? Bem, nessas fotos, na verdade. Eu que vou falar. Tem os homens todos estão com uma plaquinha, né? Uhum. Aí essa placa pode ser alguma informação ou pode ser presos. Uhum. Lembram as mugshot, né? Que são as fotos de logo depois que a pessoa é presa. Uhum. Mas também a gente vê muito a pessoa com a plaquinha em aeroporto, né? Uhum. Recebendo os passageiros. Eu acho que é a data dele. Quem tá falando? Alex. Eu acho que é a data de nascimento. A data de nascimento. Pode ser também, Júlia. Pode ser também aquelas fotos antigas que a gente tirava com data para colocar na carteira de trabalho. Isso que eu ia falar agora. Nossa! Eu já vi na empresa. Eu já vi na empresa na área de... Uma vez eu estava no escritório de RH e eu vi uma foto, eu tô até lembrando aqui, o que o Paulo falou é verdade. A data de contratação da pessoa na empresa. Aí tira a foto e põe naquele caderno de administração. Mas interessante. Tirava foto assim para ir para a carteira de trabalho. Sim. Interessante que todos esses 4, agora eu observando aqui, têm a mesma data. 26/2/48. Morreram no mesmo dia. Isso, graças, nossa senhora. Pode. Assim, pode né? Ser, no momento da foto, pode ser para colocar no crachá também, né? Ou senão estava sendo contratados, né? Ô, Júlia. Oi. O meu pai tem uma foto assim parecida com essa aí, mas só que era ele nessa época eles tinham que estar mais bem vestidos. Não podia estar com camisa aberta igual eles estão, assim, igual esse terceiro aqui está de camisa fechadinha, mas teria que ser de terno. Na verdade é uma plaquinha, né, que está segurando, né? Sim. A plaquinha. Então, eu acho que o William e o Paulo, eles mataram a questão aqui. Mataram muito acertadamente, na verdade. Quase, na verdade. Porque essas são fotos para RG. Então, são fotos que tem a data, né? A data que você tira a foto para o documento. E quem tira a foto é o Assis Horta, que é um fotógrafo mineiro, nascido em Diamantina. E os 4 são trabalhadores, são peões. Por isso, inclusive, que eles têm essa blusa. Às vezes, dá a impressão que a blusa está amassada, está meio suada.
Eles tiram foto nesse momento para colocar no RG e provavelmente deve ser o primeiro momento que eles passam a ter documento. Que eles passam a ter, vamos dizer assim, identidade reconhecida no Estado. Por isso a mesma data para os 4. Por isso a mesma data para os 4, porque todos tiraram a foto no mesmo dia. Provavelmente deve ter pegado lá todo mundo na fábrica e falou, gente, vocês precisam de documentação. E daí ele vai lá e tira essa foto. Então o Assis... Todos eles no mesmo local, né? Isso, com o mesmo fundo. Mesmo fundo. E o Assis Horta, não sei se vocês já ouviram falar do Assis Horta, quem já ouviu falar aí pode dar um grito. Mas o Assis Horta foi um fotógrafo mineiro, e ele foi referência justamente por tirar foto, retrato, dos operários que eram legalmente registrados no Brasil. E ele tinha um estúdio fotográfico lá em Diamantina, então ele chamava a galera para lá, tirava foto. E esse vamos dizer assim, é o primeiro momento que eles não só tiram foto para um documento, como eles estão sendo fotografados pela primeira vez. Não sei se vocês... Assim, dá pra gente perceber um pouco do susto na cara de cada um, né? O segundo, ele tá mais de boas, que é provavelmente um dos mais novinhos. Os mais novinhos estão de boas. Os mais velhos estão, tipo, meio tensos, né? São a primeira vez que eles estão sendo fotografados. E vai ter essa foto 3x4 na carteira de trabalho, na Previdência Social, no RG, enfim. E isso é uma das coisas muito fortes na fotografia também, né? Que é o primeiro momento em que eles estão sendo reconhecidos por outra pessoa. Tipo assim, tem uma coisa meio de dignidade, né, na fotografia. Porque, vamos dizer assim, se essas pessoas... Vamos parar para pensar. Se essas pessoas, elas nascem, trabalham a vida inteira delas, morrem, não tem nenhuma foto, nenhum registro para além da carteira de trabalho, o que elas são para a sociedade? Foram apenas mais um trabalhador, né, que foi explorado até a morte. Nesse caso, então a foto ela é como um registro que torna essas pessoas, vamos dizer assim, imortais, né? Elas eternizam a presença dessas pessoas. O retrato ele é forte nesse sentido, por isso que a galera também gosta muito da Assis Horta, porque ele pega essa galera que normalmente ela é esquecida, marginalizada, e dignifica, e dá faz com que a gente, mesmo anos depois, né, depois de 1940, 1970, a gente possa olhar para eles e ver o semblante deles, e reconhecer eles como pessoas que de fato viveram, né, assim como nós. Que aqui também tem uma aparente família, né? O que vocês acham que essa família faz, assim? Que ela trabalha? Como vocês imaginam? Com o que eles trabalham? Vocês conseguem imaginar alguma coisa? Geralmente a mulher é sempre dona de casa, né? Mulher é sempre dona de casa. Não tem como trabalhar, né? Em casa de família? É difícil de saber aqui, né? Vocês acham que eles estão dentro de uma casa? Eles estão na sala de uma vida. Ah, não, eles estão no estúdio. Estão no estúdio. Por que você acha que eles estão no estúdio? É porque tem um tapete, né? E aquela paisagem de trás ali, aquilo ali é um painel. Não tem profundidade, tá claro que é um painel. Eu acho que a Graça Eu acho que é uma foto para recordação. Então isso deve ser modelo, né? Antigo, né? Quem falou que é uma foto para recordação? Miralva. Miralva, muito boa. Quem mais? Professora, essa foto me fez recordar uma foto do meu pai e minha mãe quando eles se casaram no civil. Você vê, naquele tempo, só que eles morreram já tem mais de 40 anos. E eu tenho até essa foto, eu posso procurar e depois até apresentar.
Sim, ó. Foi registrado o momento do casamento deles no civil. Então, tem papai, mamãe e os padrinhos. Interessante. Pois é justamente nesse momento, né? Tipo, eles estão tentando marcar alguma data em específica. Naquele momento, as fotografias não aconteciam sem um motivo específico, porque você tinha que ir até o estúdio. Então, bom, pode ser um retrato de família para a posteridade, para lembrança, como a Mirella parece falou. também, parece que é uma família que tem assim né? Como é que fala? Poder tem mais aquisitivo. dinheiro, né? Assim, né? Isso mesmo. É engraçado. Pois é, parece que eles têm grana. O Assis Horta, ele fotografava mais trabalhadores. Então, o que ele faz é alugar essas roupas pra galera, pra eles parecerem chiques. Parece que é chique. Pois é, e parece... era a intenção, né? Por isso que ele também coloca esse fundo, coloca um tapete que parece um tapete persa, né? Aqui a gente já tem um trabalhador de fato, com roupa de trabalhador. Mas nessa época aí, para se tirar uma foto dessa, a pessoa tinha que ter condições. Era muito caro. Num geral, sim. Só que o que o Assis Horta faz é justamente que ele não trabalhava só com a fotografia, né? Ele fazia também a fotografia com a intenção de ser arte. Então, às vezes, ele cobrava preços módicos, vamos dizer assim, né? Tipo, para a pessoa poder participar. Às vezes ele não cobrava. Cobrava um preço simbólico, né? Mas tinha vezes, quando ele fotografava pra gente rica, eu aposto que ele cobrava sim. Que ele tinha que sobreviver, né? Aqui o Assis também, outra foto do Assis. Deixa eu ir lá. Eu vou ter que avançar um pouco mais rápido por causa do horário, senão eu não vou conseguir passar para vocês a proposta. Mas aqui tem uma pintura do Ciro Almeida, que é um fotógrafo daqui de BH, com o mestre Júlio Santos. O mestre Júlio Santos, no caso, ele é cearense, ele não é mineiro. O Ciro Almeida, o que ele fez? Ele chamou uma galera do Instagram, jovens do Instagram, que tiravam selfies, e ele falou, eu quero fazer um projeto e eu queria que vocês posassem para uma câmera analógica, a mesma que tirava fotos naquela época desse jeito, né, que é essa daqui. Queria que vocês posassem para a câmera analógica do mesmo jeito como vocês estivessem tirando selfie. Aí chamou esses jovens muito curiosos foram participar. Então, depois que ele tirava as fotos, que ficavam desse jeito, em preto e branco, ele mandava para o mestre Júlio Santos, que é um fotopintor. O mestre Júlio, então, o que ele faz com pigmentos, com pastel seco, ele pintou essas fotos, colorindo elas, né, posteriormente. Então a foto ela não é colorida e o resultado final é interessante porque parece um desenho, mas na verdade é uma foto que foi colorida artificialmente depois pelo mestre Júlio Santos. E aqui é a mesma coisa também. Então o que acontece no final é que a gente tem um trabalho híbrido, vamos dizer assim, que mescla coisas que já são consideradas ultrapassadas, que é o caso da fotopintura, né? Que quem fazia isso eram os nossos avós, bisavós, com a selfie. Eu tenho da minha avó e do meu avô pintada, né? Sim. Quando eles faleceram, eu peguei o quadro para mim. Inclusive, está bem assim já, como que fala? Deformado. Eu quero até mandar reformar. E é pintura, entendeu? Sim. Pois tipo, é uma coisa que às vezes, assim, tá um pouco no nosso imaginário, né? Que é só a gente lembrar um pouco da casa dos nossos avós, enfim. Que a gente lembra de um pouco disso, né? Dessas fotos pinturas que deixavam esse efeito, assim. Vou avançar agora de novo. E aqui a gente, então, tinha o Ciro Almeida com o mestre Júlio Santos, e agora a gente tem as fotos só do Ciro Almeida. Ciro Almeida, como eu disse para vocês, é mineiro de Belo Horizonte. E ele faz um trabalho, ele vai para Belém do Pará. E vai para uma das regiões mais perigosas de Belém, para as periferias consideradas perigosas, né? Consideradas violentas.
vai para essas comunidades e o que ele faz é fotografar as pessoas que moram nesse lugar. Então ele andava, sei lá quantos quilômetros por dia e chegava para essas pessoas, conversava, perguntava: o que você faz da vida? Você anima de ser fotografado por mim? E aí as pessoas aceitavam. Às vezes ele tirava foto enquanto a pessoa estava conversando. Que aí pegava esse momento assim, que a pessoa tá tipo super relaxada, sabe? E o que é interessante das fotos do Ciro é que eu vou ter que falar um pouco mais agora por causa do tempo mesmo, perdão, porque eu queria que vocês falassem mais, mas a próxima vez eu vou me organizar melhor. O que ele faz é um retrato de personagens que são subalternizados, né? São personagens que a gente não vê na mídia, a gente não vê nas novelas. Se a gente vê nas novelas é tipo Mika e Kato, né? Tipo, às vezes um personagem que ou ele é violento demais ou ele é muito engraçado demais e eles não têm muita profundidade. Normalmente quando a galera faz foto de periferia, é foto sobre violência urbana para botar em jornal, né? Tipo, essa é a nossa visão. Então uma representação meio estereotipada, que a gente tem medo, né? E repete isso tão exaustivamente que a gente passa a acreditar que essa é a realidade, que as pessoas são dessa forma. O que o Ciro Almeida então faz é tipo um movimento contrário. Ele vai para a periferia e tira foto das pessoas tentando quebrar com esse estigma, com essa violência que começa já na imagem, né? E ele retrata outras pessoas, ele não retrata a si mesmo, ele retrata outras pessoas sob o olhar dele. Então a gente tem aqui um cara num bar com uma garrafa de cerveja, ele tá super relaxado aqui. Aqui temos um cara vestido com um avental. Ele também tá aqui na foto do próprio estabelecimento, então você percebe que ele provavelmente é o dono. Tem aqui, enfim, preços, enfim. E é interessante que, na verdade, quando eu falei pra vocês que a fotografia ela tem gêneros, né? Ou gênero de retrato, ou gênero de paisagem. Nessas fotos, esses gêneros eles se misturam, porque, na verdade, ele retrata a pessoa no cenário. Não tem como a gente a gente entender quem é esse homem se ele não está dentro de um contexto. Não tem como a gente entender quem é esse homem também se ele não está dentro de um contexto, se a gente não consegue ver onde foi essa fotografia, né? Então, o cenário, ele cria uma história, ele cria uma narrativa para essas pessoas. Ao mesmo tempo que as pessoas criam uma narrativa para o lugar. Então, tudo está conectado, né? Você não consegue separar um e outro. Você não consegue separar as pessoas da cidade. Você não consegue separar a cidade das pessoas. Porque tanto a cidade faz as pessoas, ela molda as pessoas, como as pessoas moldam a cidade de volta. Que é o caso, por exemplo, desse mototáxi. Que ele tira a foto aqui. Temos também essa senhora. Se ela estivesse em outro cenário, imagina que ela estivesse, na verdade, num cenário de praia. Com essa cadeira na praia. Seria outra coisa, né? Aqui ela tá numa calçada com vários pneus. Tá na borracharia, né? Pode estar perto de uma garagem. Que aqui tem um portão, né? Eu acho que isso aí é um borracheiro. É uma borracharia. Pode ser uma borracharia, é isso aí. Exatamente, ela tá na porta. E essa deve ser a mãezinha do borracheiro que tá ali vendo a paisagem. Olha só a imaginação, aí já. Sim, e olha tá junto. A expressão dela, né? Como ela encara a câmera. Ela não tá surpresa. Ela tá muito séria e muito confiante. Inclusive. Ele foi almoçar e ela tá lá beijando para ele. Pois é. É verdade. Temos aqui também outro personagem, vamos dizer assim, né? Criado no retrato. Na verdade, são todas pessoas reais em ambientes reais. Mas quando eu falo personagem, é no sentido de que elas estão sendo olhadas pelo olhar do fotógrafo, né? O fotógrafo está criando uma narrativa.
E aqui ele tá dentro da casa dele, então você percebe que as garrafas do Flamengo, tem aqui a caixa de som, tem a TV ligada, tem a porta para outro cômodo que a gente não consegue entender muito bem para onde está indo. E ele tá no meio, tipo, ele tá em meio a esse fundo meio caótico, né? Cheio de elementos. Isso aí é flamenguista mesmo, até no peito ele tem um... Exatamente. Até no peito tá com uma tatuagem do Flamengo. Aqui é o retrato de duas pessoas também. E é interessante como elas se olham também, né? Na verdade, como uma tenta olhar para a outra e o outro olha para longe. Ele olha para outro lugar. Ela deve estar xingando ele. Pode ser, ela pode estar olhando com ele com um olhar de ódio. E ele pode estar só tentando olhar para outro canto, para fingir que não é com ele. Olha, na amor fotografia, botequeiro. Pois é, na fotografia dá pra gente imaginar tanta coisa. Tipo, onde eles estão, né? Eles estão dentro da casa deles, talvez. Todos os dois estão vestidos com a mesma cor de roupa. Então, pode ser uma questão de sintonia, pode não ser. Acho que o que eu queria que vocês observassem nessas fotos é não só as pessoas, mas o fundo também. O olhar das pessoas, de como o que o Ciro Almeida faz aqui é de tentar mostrar um pouco da intimidade dessas pessoas. Tem o trabalho do William e do Vinícius, quando eles fizeram a última atividade, o último exercício, que o que eles fizeram foi retratar uma casa, né? O ambiente doméstico. Tem algum microfone ligado que eu tô ouvindo daqui. Mas tem então, uma coisa interessante que eu cheguei a comentar no trabalho deles é que quando você retrata a casa, você está retratando um pouco da intimidade também, né? Um pouco do cotidiano. Nesse caso, o que ele faz é conciliar o retrato com o ambiente onde essas pessoas trabalham, onde elas circulam, onde elas moram. E assim ele cria um retrato. Ao contrário do trabalho do Assis, que ele isola as pessoas num fundo e o fundo não conversa nada com elas. O fundo não fala nada sobre elas. Aqui também o fundo não fala nada sobre esse cara, tipo, o que o fundo poderia falar sobre ele? É o mesmo fundo, você observou? Sim, exato, porque é o mesmo estúdio. E não fala nada sobre esses personagens, ele escolhe aleatoriamente. Assim como também aqui no trabalho do Ciro e do Júlio, o fundo não fala nada sobre a pessoa. O que a gente tem de dicas sobre quem essa pessoa é o retrato dessa pessoa em si, né? É o corpo dessa pessoa em si. Então, o exercício que eu queria fazer, que eu queria propor para vocês para a próxima aula, é de vocês fazerem um retrato, produzirem um retrato. Mas aqui eu quero chamar a atenção, é que eu não quero um retrato de vocês. Não quero uma selfie, não quero autorretrato. Quero que vocês retratem outra pessoa. E aí vocês podem, assim como o Ciro, contar outra história, criar um personagem para essa pessoa, ou tentar contar um pouco da história dessa pessoa mesmo, e aí vocês podem ter várias ferramentas, como a gente viu nas imagens hoje. Pode ser roupa, pode ser fundo, pode ser expressão, pode ser o que essa pessoa está fazendo, ela pode estar fazendo algum movimento que fala um pouco sobre ela, tipo, a pessoa ela pode estar, como estava na foto da Sheila, a pessoa pode estar escrevendo concentrada, e aí o que a gente vai ter sobre essa pessoa é que é uma pessoa concentrada nas suas tarefas, né? Pode ser também uma pessoa num fundo isolado, você pode pedir para alguém ficar, tipo assim, numa parede branca e tirar a foto da pessoa. E aí vocês vão criar outra narrativa sobre isso. O que eu queria é que, na verdade, eu vou orientar melhor vocês lá no Google Sala de Aula, é que vocês tirem foto do rosto.
Não pode ser, tipo, a pessoa sem o rosto, porque a expressão, ela trabalha muito no retrato, né? Ela ajuda muito a gente a entender as pessoas. Mas é basicamente isso. Vocês topam? O que vocês acham? É uma foto só ou duas? Eu também topo. Eu vou orientar a parte da quantidade de fotos lá no Google Sala de Aula, que eu vou pensar sobre isso melhor. Mas vocês animando, eu já mando agora, pode ser? Pode ser, pessoal. Vai ser bom. Então, sucesso, gente. Eu extrapolei um pouco o horário da aula em 4 minutos, perdão. Não vai acontecer de novo. Nada mesmo. É isso, eu vou postar aula também no YouTube. E qualquer coisa vocês podem me mandar mensagem, que eu espero responder vocês o quanto antes, ok? Ok. Aula boa, passa rápido, você nem vê o tempo passar. Eu gosto assim, gente. Boa noite para vocês, boa sexta, bom descanso. Obrigada para você também, Júlia. Deus abençoe. Boa noite. Muito obrigada por tudo. Eu que agradeço, gente. Pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal. Até segunda, se Deus quiser. Tchau, até segunda. Boa noite, pessoal. Até segunda, professor. Boa noite, professora. Boa noite. Oi, Júlia. Oi. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Cici. Um abraço para você. Outro para você. Ô, Júlia. Oi. Aquela foto que eu mandei para você, espécie de um barzinho, aquilo foi uma mesa que eu fiz, um artesanato que eu fiz, aquela mesa. Eu vi, quando eu olhei, eu identifiquei na hora, eu falei, gente, isso aqui é a arte do Paulo. Essa mesa foi ele que fez. É incrível, que já dá para identificar certinho. Muito bem porque feito. eu mandei aquela foto pro professor que estava fazendo o teste, né, para a gente ver como que a gente ia mandar a foto